Sejam muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que conta como as mulheres conseguem ascender na vida materno-corporativa. E hoje estamos aqui com a mãe da Lara e do Leonardo, que é a presidente do IVG e idealizadora da ação social Semeando Pérolas, que já distribuiu mais de 70 mil colares de pérolas no Brasil e no mundo. Ela também criou o programa de mentoria para mulheres Nós por Elas, que já beneficiou mais de 6.500 mulheres em diversas partes do mundo. Em 2017, ela representou o Brasil no Congresso Mundial da ONU Mulheres em Nova York. Em 2024, ela volta ao mercado de seguros, superando o estigma de mulheres 60 a mais no mercado de trabalho. Foi escolhida como nova embaixadora da Chip Benefícios. Participou do programa Aqui Tem Vaga, da Band News TV. Esteve novamente entre as top 5 HRs, influencer do Top of Mind de RH de 2024, sendo a única mulher indicada 12 vezes. Além disso, coordenou o livro Nós por Elas, Mentores que Transformam Vidas, que esteve na Top 100 People 2024 da Feeds by TOTUS. Foi top 4 na categoria Groundbreakers da HR Influencers da Go Íntegro. Foi semifinalista da categoria Impacto Social da Communicare Hub. Esteve entre as 10 conselheiras de impacto do Board Awards 2024 e recebeu o prêmio Excelência Mulher 2024. Foi co-idealizadora do programa Delas para Elas e a Carreira 50+, programa que promove profissionais com 50 anos ou mais para uma longevidade ativa, promovendo a recolocação profissional, a revisão de carreira e o desenvolvimento pessoal. E essa mulher é esse fenômeno da natureza, Edna Vassello Goldoni. Seja muito bem-vinda. Ai, Que honra Karen, te receber aqui no podcast. Karen, a honra é minha de estar aqui batendo papo. Eu que tenho acompanhado essa tua trajetória. Eu estou aqui orgulhosíssima de ver essa produção, de ver essa construção de um sonho que partiu aí do seu coração e que hoje está materializado nesse podcast de tanto sucesso. Então, gente, é uma honra para mim. Ai, que delícia. E aí eu também não quero deixar de falar que nesse livro em que ela coordenou, elaborou, né, e providenciou Mentores que Transformam Vidas, eu também fui uma das coautoras e tive o privilégio de escrever um capítulo Verdade. do qual eu me dediquei, assim, cada palavra e cada linha, porque, de fato, mentoria na minha vida é uma coisa que transformou a minha jornada. Então, para mim, foi um livro de grande valor. Foi o meu tijolinho de legado que eu deixo aí na minha trajetória. E eu sou muito grata a você por ter me propiciado essa experiência e essa possibilidade. E agora, o que temos aqui com esse fenômeno que tá me deixando até nervosa. Olha isso, né? Depois de ter entrevistado tantas mulheres, ela também é nossa embaixadora na Associação WCFO Brasil. E o que todo mundo quer saber, Edna, você é essa potência, você nos inspira, você nos coloca nesse lugar de te assistir, de te aplaudir, de aprender contigo, até pela sua generosidade de nos ensinar a cada segundo e a cada contato do teu lado, até ensinar a forma generosa de nos atender. Até com isso a gente aprende, eu já disse isso em vários lugares. O seu jeito, o seu carinho, o seu carisma, a sua maneira de fazer a gente se sentir especial, isso é generoso da sua parte. E isso nos ensina a replicar esse comportamento e ser generosa com a adiante também. Só que a gente pensa, de onde veio? Como começou? Né? E aí, conta para nós, para matar essa curiosidade de todo mundo que hoje conhece aqui, onde você já está, né? Ai, bom, primeiramente, Carinho, eu queria super agradecer, gente. Eu fico muito orgulhosa quando as pessoas olham e leem o meu currículo, mas eu até escrevi para Karen, pode me apresentar como presidente e fundadora do Instituto Vassello Goldoni. Eu já estou muito feliz e gosto muito de acrescentar que, de todas as minhas conquistas e realização, hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu me transformei ao longo dessa trajetória. Os títulos foram reconhecimentos, mas o que
o maior reconhecimento que eu tenho hoje de tudo que eu fiz ao longo dessa minha trajetória é um reconhecimento de eu não ter perdido a minha essência. A essência de quem é a Edna. A Edna é uma jovem menina de 64 anos, entusiasmada pela vida, uma vontade de viver imensa e amo realizar, né? Eu acordo todo dia com entusiasmo. Da onde vem tudo isso? Gente, eu acho que vem de um legado que eu recebi da minha mãe. Por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe que a vida era isso. Minha mãe acordava todos os dias felizes e sempre dizia para a gente que nós, mulheres, tínhamos que ser agentes de alegria. Ela falava que a gente enfeitava a rua por onde a gente passasse. Ela sempre pedia para a gente sair na rua com batom e um sorriso no rosto e que nós tínhamos que tratar todas as pessoas iguais. E pelo exemplo diário, de atitudes diárias da minha mãe, eu fui aprendendo, eu fui construindo os meus valores, as minhas crenças e de que os desafios que eu tivesse que superar, eu ia ter força para superá-los. Então, minha mãe, para mim, foi o meu exemplo. Por isso que eu falo que a tão importante nós, nosso papel de mãe, como é que nós estamos sendo exemplo e inspiração, não só para os nossos filhos, mas para todas as pessoas que estão ao meu redor. E você sabe que eu trago muito a minha mãe no meu coração, porque toda vez que ela sempre encontrava com ela nas minhas voltas, ela perguntava assim para mim: você fez o bem para as mulheres? Ela sempre perguntava isso para mim. Então, essa forma acolhedora, essa forma amorosa, essa forma generosa, que as pessoas me veem dessa forma e eu, de verdade, eu procuro ser realmente, ser fator de soma na vida das pessoas. Quando eu posso ajudar, sensacional. Quando eu não posso ajudar, peço desculpa. Mas essa é a forma que eu encontrei de viver o meu lado feminino, né? De ser realmente mulher. Esse é o nosso papel de mulher, de agregar, de abraçar, de ter empatia, de acolher, de respeitar outra mulher. Então, eu sempre tenho como meta assim, que eu não perca nenhuma oportunidade de fazer o bem para uma mulher, em qualquer aspecto. A gente já começa emocionada, né, com a Edna. Eu e a Edna, a gente tem uma grande preocupação, até na hora de expressar essa nossa intenção, a nossa intencionalidade Intencionalidade em nos manter feminina, em né? nos manter feminino. Então, a gente fala muito sobre isso, a gente sempre fala também do cuidado que a gente tem na hora de se expressar em falar sobre isso. E esse é um podcast que muitas mulheres assistem e eu quero muito que vocês recebam com amorosidade quando a gente diz o quanto manter o feminino, especialmente nos dias de hoje, né? Com esse clima, às vezes, de animosidade, por vários motivos que nos cercam, é importante. Então, quando a sua mãe diz que a gente vai pelo mundo encantando, né, enfeitando, isso toca meu coração, É porque sobre eu acho isso. que é realmente o nosso papel e a gente muda o clima de uma empresa, a gente Exatamente. muda o clima do lugar onde a gente está, de uma festa de amigas, da nossa família, da nossa casa, a gente tem esse poder. E já que a gente tem esse poder de influenciar o clima do ambiente, inclusive organizacional nas empresas, a gente precisa cuidar dele. E por que não fazemos? E por que não ocupar esse espaço? É E verdade. por que não ocupar esse espaço? Qual o problema que você vê de ocupar o espaço que você, como mulher, tem? Então, e ao longo de toda a minha trajetória, por muitos momentos que eu tive que ser mais dura, mais assertiva, mais decidida, eu nunca deixei de ser mulher. Então, muitas vezes, hoje, o homem, quando ele é assertivo, mas ele se destaca. Quando a mulher tenta ser mais assertiva, mais decidida, nossa, a gente chama atenção. Mas eu acho que tem formas e formas de você ser assertiva, de você ser respeitada, de você conquistar o seu espaço, mas não abrindo mão do quê? Da sua essência. Porque vai valer a pena, sim, se você conseguir construir toda a sua trajetória focada no pilar profissional, não deixando de ser quem é você.
Então, uma das minhas características, por isso que quando as pessoas, eu chego num ambiente, eu já chego É conversando, a Karen verdade. sabe disso, eu já chego conversando, eu já chego abraçando, eu já chego me comunicando com todo mundo, essa é a minha forma de ser. Então, Sim. se eu tiver que chegar num lugar e não abraçar as pessoas, e não sorrir, e não cumprimentar, não vai ser a Edna. Então, a Edna, ela é a mesma em qualquer ambiente que eu estiver, eu sou a Edna. E tenho provas. É verdade. No episódio anterior, que vocês já assistiram, eu falei que eu conheci a doutora Marlene Siqueira num jantar. Eu até agradeci o Paulo Castro que me levou nesse jantar beneficente no Cantalupe, um grande amigo meu também. E que eu era ponte, que como eu vi que tinha muito conteúdo ali, que eu queria que muito mais mulheres acessassem aquele conteúdo que eu minimamente tinha acessado durante um jantar, descubro que a doutora Marlene Siqueira foi para esse jantar porque a Edna respondeu uma mensagem para ela na rede social dela. A Edna publicou um post sobre esse jantar, aí a doutora Marlene acessou ela e ela deu atenção. E ela respondeu, e ela mandou o convite, e a doutora falou, não, eu vou comprar, eu já comprei até, e ela falou, não, faço questão, e aí foi muito, isso é muito legal, porque quantas pessoas não acessam a Edna nas redes sociais, gente, não manda em directs, que ela não vai conseguir responder de Mas todo eu mundo, respondo, mas ela eu responde, respondo. e aí a doutora, e eu só tive acesso, olha a ponte de É. sororidade, a doutora Marlene, e consegui trazer a doutora Marlene para muito mais mulheres, como por exemplo aqui no podcast, porque a Edna também conseguiu, de forma generosa, parar a agenda dela, responder uma mensagem da doutora Marlene, e a doutora Marlene também se interessou por ser um evento beneficente, né, de Uhum. ESG. Olha como o bem vai puxando o bem, e se a gente tem a escolha de fazer o bem, o porquê não? E por que não? E você sabe, Karine, que uma frase que eu tenho repetido muito, mas muito mesmo, que eu queria que vocês guardassem, que eu, quando li essa frase, eu trouxe ela como fosse um mantra. Ela diz assim: eu não tenho todo o bem que o mundo precisa. Eu não tenho. Mas o bem que eu tenho pode fazer a diferença no mundo. Então, qual é o bem que você tem para você responder uma mensagem, para você dar atenção para alguém em algum momento? E a gente sabe muito bem que hoje o tempo é nosso mal, é o bem mais precioso que nós temos. E como que eu aproveito o meu dia? E tem uma coisa, Karen, que eu tenho pedido para as mulheres: arrume um tempo na tua agenda, 5 minutos é suficiente. Todos os dias, mande uma mensagem para 5 mulheres. Pega seu WhatsApp. Bom dia, como é que você está? Estou passando aqui para dizer como é que você está. Vocês talvez não tenham noção, e eu tenho certeza que muitas que estão nos ouvindo já fazem isso, mas se a gente trouxer isso como uma prática diária, de uma preocupação com o bem-estar de outras mulheres, muitas que muitas vezes você há tanto tempo você não vê, aí você recebe uma mensagem no seu WhatsApp: bom dia, passando aqui para saber como você está. Posso te ajudar em alguma coisa? E lembrando, eu amo você. Veja, é semear todos os dias um potinho de amor. É como se você estivesse semeando uma porçãozinha de amor. E essa prática é a prática da sororidade. É a prática de nós mulheres buscarmos o bem-estar de outras mulheres, Isso. não é? A Karen, eu tenho um episódio com a Karen que eu jamais vou esquecer, né? Depois de um encontro no WCFO, no dia seguinte ela me mandou uma foto assim com uma lágrima. E eu olhei aquela foto e falei: Karen, você não sabe o que significa isso para mim. Ela acolheu, ela me acolheu com tanto amor. Eu não a conhecia, e quando eu a conheci, nós já tivemos aquela conexão de irmã. Aí no dia seguinte ela manda uma mensagem dizendo: Edna, as suas palavras fizeram sentido. E ela estava com uma lágrima. Eu nunca vou esquecer aquele momento de conexão, de demonstração de carinho por uma outra mulher. Porque, Karen, a gente sabe que ainda a sororidade não é uma prática na vida de todas as mulheres. Outro dia eu fiz uma pesquisa com 30 diretoras. Vocês recebem assédio moral de mulheres? Vocês já receberam algum feedback negativo de mulheres? E a resposta é: a grande maioria sim. Então, a gente não só recebe assédio moral de homens, mas assédio moral de mulheres, Muitas, isso é uma não verdade é? muito forte. E eu me lembro exatamente a frase que eu coloquei para você embaixo dessa foto.
em agradecimento a tudo que você tinha me dito no dia anterior, que era que você tinha crescido à altura do meu céu. Nossa, é verdade. A Edna cresce à altura do nosso céu. À medida que você alcança mais lugares, ocupa mais lugares e provoca essa longevidade de sucesso que você provoca, você faz com que a gente acredite que é possível. E é verdade. Então, esse é o grande motivo que eu trouxe você aqui, porque a minha maneira de sororidade, de ter sororidade por outras mulheres, é permitir que você cresça o céu delas também. Com certeza. E você sabe, Karen, que ao longo dessa minha trajetória profissional, muitas mulheres chegaram no topo, muitas foram impedidas de chegarem ao topo, muitas perderam a vida, muitas desistiram de tudo. E quando eu encerro minha carreira executiva, o que tocou meu coração é a hora que eu decido parar tudo e falo, não preciso fazer mais nada, né? Eu lembro que meu marido falava para mim, Edna, agora você vai ver pôr do sol, você não precisa fazer mais nada, você trabalhou muito ao longo da tua carreira, vai cuidar dos filhos, vai ter tempo para a tua família. E aí vem aquele chamado do coração, será que é hora de eu parar? Ou era hora de eu poder fazer algo para milhares de mulheres poderem ter uma vida com mais respeito, com mais oportunidade, com mais protagonismo, com mais sororidade. E aí eu abraço a segunda fase da minha vida, que sem dúvida é a fase mais especial e mais linda da minha vida, é aonde de fato a gente tem vivido a sororidade praticamente, eu falo que 24 horas por dia, né, através das ações sociais do Instituto. Mas nós temos que ainda tocar o coração de milhares de mulheres, né? Nós estamos fazendo ainda, somos uma sementinha, estamos plantando, mas a gente pode plantar muito mais. Então, acho que um convite para todas vocês que estão aqui nos ouvindo, nesse bate-papo gostoso, onde a gente aqui abre o nosso coração, é nessa profunda reflexão com você mesmo. Qual é o impacto que a sua decisão está sendo, né, fator de soma na vida de outras pessoas? Acho que isso é uma reflexão que nós, mulheres, e qual é o futuro que nós estamos construindo, né? Porque muitas mulheres foram importantes nessa trajetória, mas o futuro depende dessa geração que está aqui agora, na nossa geração. Então, assim, o que nós vamos passar de bastão para as futuras gerações que vão vir, né? Que legado nós vamos deixar? Que ambiente melhor nós vamos deixar para as mulheres que virão depois de nós? Então, a gente começa a pensar sobre isso, a gente chega à conclusão que está na nossa mão. É uma escolha. É uma escolha, não é? É uma escolha. É uma Como escolha. tratar outra mulher. É isso aí. O porquê dar visibilidade para outra mulher. É sobre isso. O porquê você incentivar produtos, projetos e ações de outras mulheres. É isso. Porque não é só para... Se você tem o poder, se você já tem a condição de expor e proporcionar, apoiar um projeto, já não é nem mais para você. É porque você já chegou num lugar muito privilegiado. É a sua missão de sororidade de poder proporcionar isso para as outras mulheres, que ainda provavelmente não chegaram aonde você chegou. Então, quando eu coloco um holofote para você, para os seus projetos, para as coisas que você faz, nem é mais para mim. Porque se eu cheguei em você, é porque eu já cheguei num lugar muito longe. É para que as outras tenham o mesmo acesso que eu tive quando eu te encontrei. E eu acredito muito nessa onda de sororidade, que quanto mais a gente prestar atenção de forma intencional nisso, mais é uma escolha, né? Mais escolhas conscientes serão feitas e melhor o mundo vai ser transformado através do amor. Sem necessidade de dor, sem necessidade de guerra, sem necessidade de palanque. Não. Né? Nós não somos... não é o caminho que nós escolhemos, né, para lidar especialmente com o corporativo. Né? Não é o caminho nem que eu consiga acreditar que vai funcionar. Mas o caminho do ambiente harmonioso, né, o caminho das escolhas individuais de todas as mulheres que compõem, inclusive o corporativo, é uma escolha. E é uma escolha diária. Quais escolhas você fez durante essa jornada, desse começo da sua mãe até chegar nesse momento em que você se despede do corporativo? O que teve aí? O que fez a Edna chegar a poder até se despedir? Ela que achou que ia se despedir, né? Então, as minhas escolhas, elas foram
elas foram traçadas dentro de um propósito. Eu iniciei minha carreira como biomédicas, sou formada em biomedicina, não me encontrei na plena felicidade atuando como biomédicas. Eu tomei uma decisão que foi a decisão, uma das mais importantes que eu tomei foi quando eu virei o jogo, né? Eu não quero ser biomédica, eu vou ser vendedora. Talvez você nem saiba desse capítulo da minha história. E aí larguei uma profissão promissora, que era o sonho do meu pai. E eu falei, mas por que está me levando a ser vendedora? Primeiro, a busca do meu autoconhecimento e buscar minha felicidade, visão de futuro, aonde eu queria estar. E eu sempre quis ser uma mulher de sucesso, sempre é a minha meta, eu quero ser uma mulher de sucesso, Ela já era eu quero CEO, ser uma gente. mulher reconhecida, eu me inspirava em mulheres, estudava biografia na época de mulheres que tinham chegado muito mais além do que eu chegava. Eu sempre trago Luiz Helena Trajano, eu estudei o perfil da Luiz Helena Trajano, foi fonte de estudo para mim. E eu decidi que eu ia ser vendedora. Mas eu não queria ser vendedora, eu queria ser a melhor vendedora. Não melhor que ninguém, mas a minha melhor versão. E aí eu fui para a área de vendas, construí toda uma trajetória na área de vendas no mercado de seguros, no mercado predominantemente masculino. Veja, hoje trabalhar na área de vendas tá fácil, mais ou menos, né? Fácil. Mas há quase 40 anos atrás era um mercado predominantemente de homens e a gente que ia para a área de vendas é porque a gente não tinha dado certo em nada. Então eu enfrentei, obviamente, preconceito por ser uma menina do interior de São Paulo e meu jeito de ser do interior, que eu não abri mão de ser do interior de São Paulo. Mas o que eu não abri mão? Então, o que eu não abri mão? De buscar o reconhecimento do meu trabalho. O que eu não abri mão? Eu não abri mão de ser respeitada, de ser considerada, eu não abri mão de ocupar o meu espaço. Eu disse não para o mundo e disse sim para mim. Então, assim, agora é sim para mim. Então, eu vou sim, vou ser uma vendedora, vou construir essa trajetória e vou traçar as minhas metas. E metas, você falou agora há pouco das suas metas anuais. Eu sempre tive as minhas metas. O que eu quero conquistar, aonde eu quero chegar. Então, era propósito, meta, ação. E para isso eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar, fazer curso, abrir mão de muito tempo da minha vida estudando sobre isso. Agora, no auge da minha carreira executiva, aí sim, eu abri mão da minha carreira para maternidade. Foi no momento, no limiar do meu período que eu tinha colocado como meta, que se até os 40 eu não tivesse a oportunidade de engravidar, Karen, eu teria decidido não ser mãe. Mas eu fui mãe aos 39 anos, praticamente 3 meses antes de fazer 40 anos, meus filhos nasceram. Tudo para mim é muito, muito planejado, é com muita meta. Até para ser grávida, eu queria ser mãe de gêmeos, coloquei meta que eu queria ser mãe de gêmeos e casal, e fui mãe de gêmeos e casal. Só que aí eu abri mão da minha carreira executiva, aí eu falei, agora eu sou mãe. Só que durante 6 meses, minha vida foi dedicação total para os meus filhos. Aí, a partir do momento que meus filhos já estavam bem, eles nasceram prematuros, teve um grande desafio. E aí eu falei, agora eu estou pronta, volto para o mercado de trabalho novamente. Né? Então, assim, tem alguns momentos na tua vida que você tem que tomar uma decisão. Decide. Ou você decide para o sim ou para o não. Né? A maternidade é uma decisão muito importante na vida de uma mulher. Né? Sair desse romantismo da maternidade, que não existe romantismo, existe uma adaptação né, na vida com os seus filhos, e não é fácil. Então, não existe nenhum romantismo, eu nunca romantizei É a muito mais filme de maternidade. comédia do que de romance, para não falar de terror. Muito mais filho que muitas vezes a gente passa para aquele momento, meu Deus do céu, para o mundo que eu quero descer. É isso não é mesmo. isso? Ou para o mundo e tira ele daqui, né? Para o mundo, Alguém gente. pega essa criança, por favor. Tenho certeza que muitas mães já passaram por isso. E como a gente ri depois, o filme no final acaba sendo de comédia, uma comédia dramática, né? Mas não é Muito, muito fácil. cara materna. Bom, vários cortes aqui. Vários cortes. Dava para fazer corte quando ela disse: eu disse sim pra mim, não pro mundo, e disse não pro mundo e sim pra mim foi o corte do episódio. E depois você não parou. Você trouxe Então, muita informação aí. Quando a gente falou de metas, a gente ainda estava offline, a gente não tinha ligado a câmera. Eu comentei com a Edna de que eu sempre planejo o ano seguinte no meu ano anterior. Então, normal. E deixo espaços
para projetos que, de repente, ganhem meu coração no meio do caminho. Mas tudo muito organizado. Porque eu tenho esses grandes objetivos para o ano seguinte e eu divido 12 metas. Eu tenho 12 chances de alcançar esse objetivo do ano seguinte. Então, nessas 12 metas, uma por mês, eu crio tarefas semanais para alcançar essas metas mensais. Então, quando eu desenho o meu calendário 26, eu crio 12 metas em 25 e já estou cumprindo cada uma delas, para que somadas elas me levem ao meu objetivo de 2026. E semanalmente eu faço 4 tarefas durante o mês para que meta e objetivo, entendeu? Essas tarefas em sendo cumpridas, as metas, por consequência, são alcançadas, porque são tarefas intencionais. E as metas sendo alcançadas, somando, vão aumentando as minhas chances de chegar no meu grande objetivo de 2026. A gente estava falando isso no offline, aí eu achei importante retomar para não Nossa, ficar um essa assunto fala é muito perdido. importante. Não, gente, eu estou tendo uma aula aqui. Não, imagina. Eu estou tendo uma aula. Vocês Como assim? entenderam? Eu não tenho essa preciosidade dessas metas, porque, na verdade, eu tenho as minhas metas macros, o que eu tenho que executar naquele ano, né? Mas você falou um tripé também. E isso eu achei legal. Cada um cria a tua metodologia ali de sobrevivência, Importante. claro, né? E você falou um tripé, por não coincidência. Normalmente é um tripé para se alcançar objetivos, porque você falou, eu tenho esses macro objetivos e para chegar neles, eu calco meu caminho no propósito e nas metas. Diárias. Então você coloca a meta. Olha lá, as minhas metas ainda são mensais, Não. as delas são diárias. E você falou, e eu falei, olha que legal. Eu chamo de outros nomes, mas no final do dia é alcançar algo, mas de forma intencional. Intencional. Porque senão você não chega lá. Não Então, dá para sonhar e deixar aquilo no mundo utópico, né? então, esse é um ponto que nós precisamos estar muito atento. Primeiro, acordar no seu dia, qual é a intenção do seu dia, qual é o propósito daquele dia. O que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo no passado, no futuro e o presente, a gente nem percebe que o presente está aqui no nosso dia. Então, assim, e aí a gestão das nossas emoções nos ajuda muito, né? Porque a gente está vivendo um mundo da ansiedade total, a gente parece que não tem mais tempo para nada. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu tenho aprendido muito, gente, mas muito, mudando a qualidade no meu dia a dia, trazendo a prática do mindfulness e atenção plena, porque hoje, cada vez mais, nessa ansiedade que nós estamos vivendo, nesse mundo de hiperconectividade, Verdade, isso Exato. mesmo. A gente tem que estar com conta de tudo, rede social, LinkedIn, não publicou LinkedIn, já fica preocupada, não publicou no Instagram, não publiquei hoje, aí a casa que está esperando o compromisso, aí você fala, e aí, calma, não fiz nada, eu não fiz tudo bem, amanhã eu posso. Agora, o que a gente não pode, Kari, é a gente não ter a nossa intencionalidade. E todos os nossos atos, eles têm que convergir para uma única coisa, com o nosso propósito. Quando você perguntou para mim, bom, eu me aposentei aos 57 anos, quando era para mim parar tudo, quando era para mim desfrutar, quando era para mim falar assim, não preciso fazer mais nada. Meu marido falava, vai ver pôr do sol, vai descansar. Eu simplesmente falo, mas será que eu posso? Será que isso vai trazer felicidade para mim? Será que é isso que é o meu propósito de vida após os 57 anos? E aí, quando tudo muda, aí quando tudo acontece na minha vida, onde ao ouvir o fundo, assim, e essa conexão com a nossa essência nos traz esse olhar para nos ouvir, né? Você está se ouvindo? Você está parando para ouvir você? E quando eu falo é sim para você e não para o mundo, porque quando você de fato está te ouvindo, você entende, você se conecta com aquilo que você quer, exemplo do que você fez. Eu vou ter meu podcast, eu vou lançar meu livro, eu vou desenhar, eu tenho esse compromisso com o meu propósito. E aí você vai vendo que tudo vai caminhando e vai convergindo para a realização, para a materialização. Porque ficar só no campo da ideia, eu quero, eu vou, não é. É a mão na massa. É assim, o quanto você está disposta a investir do seu tempo, da tua inteligência, das suas tarefas diárias para você chegar no seu objetivo. E aí vale para tudo. Então, só para fechar os 57 anos,
eu decido parar, só que eu decidi fundar um instituto. Eu decidi começar a doar o meu tempo, o meu amor, o meu aprendizado, inspirando mulheres, contribuindo com mulheres para que elas possam receber uma mentoria, para que elas possam ter um direcionamento na sua carreira profissional, na sua carreira pessoal. Hoje o Instituto tem 7 anos e eu nunca imaginei, Karen, que nós íamos chegar tão longe e tão rápido em 7 anos de Instituto. E sempre lembrando, o que me fez a tomar essa decisão foi ouvir meu coração. Todo mundo vem a serviço nesse mundo. Sim. E aí, novamente, o poder da escolha, né? Porque você estar conectado o suficiente com o universo, aí cada um vai chamar de uma coisa. Conectado com o teu eu anterior, Com a sua conectado com o essência, divino, com o propósito, com o universo, com o É seu sobre Deus, isso. né? E que é o seu ouvir, né? Você tá conectado com isso, te aproxima do teu caminho. Uhum. E aí, quando você está no seu caminho, sem ocupar o caminho de ninguém, Uhum. você se torna imparável. A reta é livre, o caminho é sem lombada, minha gente. É assim, É. ladeira acima ou ladeira abaixo, não importa, é seu. Você sobe, você desce, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você não tá tomando o caminho de ninguém. E enquanto isso, como diria sua mãe, sorrindo e bela, de batom, De batom vermelho. enfeitando, né? Enfeitando o mundo. Mas o que você Enfeitando o falou é mundo. uma grande verdade, gente. Porque quando você realmente se conecta com o Isso. seu legado, com aquilo que você quer deixar para o mundo, Quando é de verdade, você é você. Você não está ocupando lugar. A Karen está sentada na poltrona, eu estou sentada na minha. Esse é o meu espaço. Cada uma de nós nascemos para escrever a nossa história. Eu não posso ir embora. Eu não posso, não se permita ir embora sem deixar o seu legado, pelo que você quer ser lembrada, qual é a marca que você quer deixar no mundo. É sobre isso. E a sua marca é única. Você não vai estar tirando sua marca no chão, ela é só sua, é sua marca, é a sua identidade. Então não se preocupa com o outro, com a outra, o que a outra está fazendo, o que a outra está conquistando. Lógico que a gente tem que se inspirar, mas nós temos que nos concentrar primeiro em nós. É por isso que quando a gente muda, a gente muda o mundo ao nosso redor. E quando a gente dá esse passo para a largada, não tem lombada. E se tiver lombada, você está tão comprometida que você passa vai batido. embora, que você não se dá conta se você caiu, se você ralou o joelho. Mas não tem importância, faz parte. Porque não existe o mundo perfeito, isso não existe, gente. A perfeição, na verdade, está aí, na integralidade, Na né? integralidade, é você se pôr por inteira na arena da vida. Tem um discurso de Theodore Roosevelt que toda mulher tem que ler, que está no livro, no prefácio do livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que ele diz que o crédito pertence ao homem e à mulher que está por inteiro na arena da vida. Porque isso. quando você decide ir para a arena, mas você vai com tudo. Você aguenta o suor, o sangue, as lágrimas, mas você está na arena e não na arquibancada. O que vai fazer a diferença é a coragem, a determinação, a garra, que vai fazer com que você enfrente o que você tiver que enfrentar, mas você não desiste. Eu tenho uma frase que para mim é mais um mantra: eu acordo todo dia para vencer. Para vencer os obstáculos na minha vida. Isso não significa que meu dia vai ser perfeito, mas é com a minha disposição de enfrentar um desafio e falar assim: esse eu vou vencer. Edna, você sabe que tem um procedimento, eu vou chamar assim, né? Uma conduta que chama tela mental. E eu exerço, cada um chama de alguma coisa, né? Pode ser tela mental, meditação, cada um vai chamar de uma coisa. É muito perto disso que você fala, e na verdade isso não vem do esoterismo, isso vem da física quântica, que é a prototipação de futuros. Então, você tem a distopia, que é aquele futuro distópico, que não tem conexão com a realidade. Você tem a utopia, que é aquele futuro utópico, né? E aí você entende bastante disso também. E que é aquele futuro idealizado, mas você tem aquele futuro em que é real,
que é muito mais Uhum. perto da tua realidade. Que entre o ideal e o real, né, pode existir um espaço maior ou menor, de acordo com o que você consegue alcançar. Quando você trabalha, isso que você fala, acorda de manhã, pensa teu dia, né? Eu acordei para vencer, eu vou viver para vencer o dia de hoje, viver como uma vencedora, é mais do que vencer o dia de hoje, né? Viver como uma vencedora. Isso é pura prototipação de futuro. Isso é pura construção de realidade, cocriação da sua Cocriação. realidade, que eu chamo de tela mental, outros chamam de cocriação, né? Então eu acho isso tão importante. E dentro da RME, que eu chamo, que é a rotina materno-executiva, o que você faz de manhã, eu recomendo que todas façam, porque é um momento seu com você mesmo antes do dia te engolir. Acabou. É melhor você acordar engolindo o mundo, né? Não, Sem mas e sombra você de sabe dúvidas. que, Karine, eu tenho uma prática de acordar, as pessoas, mas você acorda todo dia com essa energia, tô indo lá para academia e mando mensagem, gente, bom dia com alegria. Primeiro que eu acordo, eu tenho que acordar primeiro com de bem comigo. Primeiro que eu acordo, para mim, acordar é o milagre da vida, né? E aprendi, eu sempre falo com a Isabela Camargo, que eu trouxe uma rotina que quando eu me acordo, gente, eu primeiro dou um abraço. Eu me abraço profundamente. Aprendi a colocar as mãos e dizer: eu te amo. Vou fazer o melhor por você nesse dia. E a partir Epigenética pura. e ali eu já me conecto comigo. E não importa o que vai acontecer daqui 5, 10 minutos, mas é aquele. E aí eu tenho outro, gente, vocês viram que eu tenho várias, eu repito várias coisas ao mesmo dia. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu acredito, eu realizo. Então, qual é o meu compromisso comigo? O que eu quero proporcionar para mim de melhor naquele dia? E no final do meu dia, quando eu chego, naquele momento antes de dormir, Ai, que quando delícia você esse faz aquela momento. retrospectiva, o que você te proporcionou nesse dia? Como é que você enfrentou? Quais foram as suas dificuldades? O que te balançou? Que emoção que te arrastou ali, que você perdeu a cabeça e que você falou, poxa, eu não podia ter feito aquilo? E que está tudo bem, porque eu não sou, gente, eu sou um ser humano cheio de defeito, não tenho perfeição, a perfeição que eu busco é no aprimoramento das minhas habilidades, mas sou um ser humano factível de erros, ponto. E está tudo bem. E Até se, porque isso é per- ser humano, né? e se perdoar, Edna, puxa, eu te perdoo, está tudo bem, calma, está tudo bem. Então, principalmente nós, nos momentos das decisões, diante das nossas, principalmente no papel como mãe, quanto de culpa, quanto de situações que você fica pensando, mas por que eu agi daquela forma? Puxa, eu podia ter feito melhor. Podia, está ótimo, Mas não toma fez. consciência, mas não fez e está tudo bem, né, Karen? Então, eu acho que eu tenho esse compromisso comigo, Karen, de me perdoar, de ter compaixão comigo, de ter muito amor próprio, de ter, assim, eu me amo de verdade, assim, eu me amo, eu me preparo para mim, eu me visto para mim, eu olho para o espelho e falo, Edna, você está linda, Edna, eu amo você. E a gente não faz isso, Karen. Não A gente faz. passa o dia não se dá um abraço, não é Não, verdade? acorda já muito. E aí eu sempre digo que elas precisam acordar primeiro para elas. Então é Acorda para muito você. parecido com isso, porque eu digo, acorda antes da casa. Porque a gente tem como Exatamente, mulher, a gente tem algumas demandas que ficam sob a nossa é responsabilidade. verdade. E mesmo que as pessoas não imputem ela a nós, a gente imputa a gente sozinhas. Ou quando a gente também não quer ela, as pessoas imputam a nós. Mas antes que essas responsabilidades apareçam, porque você tem uma criança pequena, ou porque você tem um marido que gosta de tomar café com você e tá te esperando no café, acorda pra você primeiro. Acorda antes É da isso, casa, porque senão adorei. você já acorda atrasada, né? E aí a coisa degringola, porque ninguém consegue passar um batom vermelho com uma criança puxando o seu pijama. Então, Não, assim, não são deu tempo. cenas, não deu tempo, são cenas assim que você certamente vai vivenciar se você não se preparar para não É vivenciá-las. isso aí. Então não Nossa, fica amei. ao destino do acaso, Então, é né? você no comando. É você no comando. Então, eu acho que tem algumas providências que a mulher tem condições de, bem instruídas com esse podcast, né? Através de tantas que sentaram aqui comigo e generosamente compartilharam essas informações, se prepararem a partir desse episódio para acordarem para elas, É. E eu vou né? deixar um livro que fez muita diferença para mim, que é O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é uma reflexão muito profunda
no tempo que você tem para você, na prioridade que você tem para você. Então, ele recomenda você acordar 1 hora antes do seu dia. Ah, não tenho tempo. Tá, acorda 1 hora antes. Ah, mas não dá para acordar, então acorda meia hora antes. Mas não comece seu dia sem essa conexão, orando, ou meditando, ou lendo um livro, ou fazendo uma atividade física. Então, assim, eu começo o meu dia primeiro para mim, primeiro é comigo. Eu já começo comigo, é para mim. Aí o tempo que eu defini, que é aquele tempo que eu tenho para mim, esse foi para descer no meu prédio e dar uma volta de 10 minutos. Mas é o meu tempo, eu ouço uma música, e ali eu já me energizo, eu falo, ai, eu falo comigo. Karen, como eu falo comigo? Aí eu falo comigo, Edna, bora, vamos, vamos. Outro dia eu estava na Sumaré cantando alto, com fone de ouvido, cantando para mim. Olha que o pessoal deve olhar, falar, nossa, mas essa mulher está muito feliz. Mas é isso, eu estou cantando para mim, eu estou vivendo aquele momento para mim. E, de novo, aqueles momentos, e pesquisas já trazem para a gente, né? Esses primeiros Endorfina. momentos, os primeiros momentos do seu acordar, é o que vai começa teu dia mal para você ver a sequência de coisas como elas vão caminhando, não é? É, a gente vibra, e aí eu chamo de física quântica, eu gosto muito de ciência, né, Sim, de tecnologia. A gente vibra energias, energia, né? A gente vibra frequências mensuráveis, inclusive, mensuráveis. cuja medida chama megahertz. A gente atrai, por física quântica, por algumas outras questões, né, da física mesmo, energias vibracionais da mesma mensuração da É sua. sobre isso. Então, não é nada, não é nada, né, de outro mundo, é real. Real. Então, a gente escolhe também, a partir do momento em que a gente escolhe as nossas vibrações, o que fica perto e o que não consegue conviver com a sua energia e por si só já se afasta. Então, porque se você a mente nossa é uma onda de rádio. Sim. Aonde você vai sintonizar? O rádio também é megahertz, é É a mesma literalmente uma onda de coisa. rádio. Mas assim, minha sintonia da minha mente, assim, tem que estar na melhor sintonia. Né? Na minha melhor sintonia é no meu positivismo, é na minha alegria, é no entusiasmo, é na minha vontade de vencer, é na minha coragem, é na minha confiança. É aqui que eu estou mentalizando a minha mente. E as coisas que vão acontecendo no meu dia, parece que eu vou passando meio que imperceptível. Lógico, alguma coisa você vai se identificar, alguma coisa, não é? Mas você está no trânsito, alguém passou, está tudo bem. Ai, eu Eu também, não, gente. eu não fico carregando isso, Tem, porque. Pode falar. tem uma questão que você falou do trânsito que eu também uso muito como exemplo, né, na minha vida. Eu falo, não existe a possibilidade de alguém ter um poder sobre mim maior do que eu. Então. Não existe a possibilidade de alguém ter um poder sobre mim maior do que eu. Isso significa dizer que a pessoa se comportar daquela forma jamais vai ter o poder de provocar em mim o que ela deseja. Por quê? É Né? exatamente Então, isso. isso vale para o trânsito, isso vale para o trabalho. Se ele tá nervoso e ele tá buzinando no trânsito e ele tá cortando todo mundo e ele tá desesperado, eu vou dar passagem para ele, porque talvez ele esteja numa emergência que eu não tenho consciência. E E é vai, o caminho dele. E segue. eu jamais vou disputar aquele momento e cair na energia dele. Porque eu tenho a minha. E a minha escolha é minha, não é ele que vai fazer a escolha Então, no meu lugar. Quanto mais difícil a pessoa é, eu sempre falo isso nos ambientes corporativos, né? Quanto mais difícil o seu colega estar, quanto mais difícil ele for de ser amado, mais ele precisa de amor, uhum, né? Sempre que as pessoas estão difíceis de serem amadas, é o momento que ela mais precisa de amor. com certeza. Então, eu acho que o olhar da empatia na minha vida mudou quando eu, no ambiente corporativo, consegui não ser mais afetada, não dar mais esse poder para os outros amigos, colegas, né, conviventes do ambiente corporativo, de passar para mim a energia que era deles, Então, né? Deixa a loucura do louco no louco, mas assim, deixa a energia da pessoa, porque senão você não consegue nem ajudar ela, se você pega aquela energia para você. Numa discussão de sala de reunião, numa discussão com o teu líder, com o teu liderado, com a tua parte, não importa o grau hierárquico nesse momento. É um outro ser humano passando por algum desafio interno dele. Não pega para você um desafio que é dele, não fica pagando conta dos outros. hum, Não é? é quanto ele tem poder sobre você, É, tira o poder das né? pessoas, Então, né? assim, o quanto ele vai ter o poder de me tirar do sério, de me afetar, de me magoar. Então, assim,
É por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, né? Principalmente quando a gente fala do autoconhecimento eh, no recorte da gestão das nossas emoções. Então, assim, eu não posso me identificar com isso. É dele, não é meu, É isso. né? É dele. Então, assim, enquanto eu estiver embarcando, vou embarcando, eu não tô percebendo é a mesma coisa dos nossos filhos, né? Quantas vezes os Sim. nossos filhos tentam tirar a gente do Tiram a sério? gente do Não, e sério, E conseguem, né? conseguem, com E não vou dizer certeza. que não Porque a conseguem, gente tá numa conseguem. relação mais suscetível até a familiar. O marido consegue tirar, nós conseguimos tirar. Porque ali é uma relação em que você tá um pouco mais suscetível, um pouco menos racionalizada, mais Com certeza, emocional. E mais aí você emocional. tá mais aberta. Aí, aí é Você que você embarca mesmo, Exato, né? você tá mais aberta. Mas, até porque eu tive uma agora eu fiquei igual você. Tive um movimento plural, né, em casa, de personalidades diferentes. Eu fui Eu fico experimentando, né, imaginando. filhos atrás de filhos, e cada um foi vindo de um jeito. Isso me deu uma musculatura, uma envergadura, de fato, para ficar menos suscetível a eles, porque senão você imagina o buraco que eu ia entrar se cada um deles tivesse poder sobre mim, a bel prazer e maneira de cada um, de forma individual, em fases da vida diferente. Então chegou um momento que até para a maturidade emocional minha, eu tive que levar esse meu autoconhecimento nesse nível de que ele resultasse num autocontrole. Então hoje eu consigo, com uma criança de 4 anos que eu percebo, e antes eu não percebia, que ela tá totalmente descontrolada, porque tá fazendo uma birra por causa de uma meia, ou por causa de um pão, porque eu não queria o pão, queria o queijo, porque eu não queria o queijo, porque eu não... No final do dia, às vezes não é o pão, não é o presunto, não é o queijo, não é a comida, ela tá cansada. Ela só tá cansada, ou ela só tá colocando para fora alguma energia que veio nela e que ao se conectar comigo, ela foi capaz de botar para fora. Foi o É momento de verdade. segurança dela de botar para fora. Se no momento de segurança dessa criança, de colocar para fora a energia que ficou rondando ela o dia inteiro, porque ela pegou de um amiguinho, de uma professora, de alguém, de algum outro adulto, um outro cuidador, eu não estiver pronta para receber e canalizar essa energia para ela, que mãe eu sou? É verdade. E eu falo isso em relação à liderança. Você assumir um papel de liderança te coloca nesse lugar de responsabilidade, Muita né? responsabilidade. Essa questão de mentorias corporativas, inclusive, né, que a gente trabalha também de consultoria, é muito nesse lugar. E aí eu queria ouvir um pouco a sua opinião, se você acredita que esses poderes que a gente ganha com a maternidade podem também ser levados para esse ambiente corporativo. Olha, total. Eu falo que a gente sempre tem aquele ditado, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu sou completamente contrário a isso. Sem que a gente carrega a culpa, mas nasce uma mãe corajosa, nasce uma líder. E a maternidade, gente, me impulsionou para um modelo de liderança muito diferente daquele que eu tinha, né? E a maternidade foi sem dúvida, compartilho com vocês, foi o maior desafio. Eu falo que ser mãe para mim foi subir o pico do Everest sem oxigênio. Ah, nossa, conta mais. Foi subir o pico do Everest. Primeiro que eu não acreditava que ia ser mãe. Eu escutei o mundo todo falando para mim que eu não combinava com mãe, que eu não combinava com carrinho, que eu não ia dar certo. Mentira. Todo mundo. Todo mundo me questionava a questão do meu papel como mãe. Todo mundo. Questionava o seu feminino, isso é questionar a sua Questionava no ponto de existência. vista, mas você vai parar a tua carreira executiva? Mas como é que você vai dar conta? Mas olha você carregando, porque todo mundo me via Sim. executiva, né? Será que eu vou realmente? E olha, Karen, eu me surpreendi. Eu me surpreendi, primeiro porque eu também não imaginava como seria, né? Eu não tinha essa ideia de como eu seria como mãe. Agora, como a maternidade para mim foi uma maternidade diferente, porque eu esperava que meus filhos fossem nascer de 9 meses. Meus filhos nasceram de 6 meses. Eu tive 2 meses de UTI. Como que eu ia, como é que eu fiz a gestão das minhas emoções diante de 2 crianças com menos de 1 quilo, com grande risco de mortalidade infantil, porque você pensa 1 quilo, com risco de E há apneia, com muitos risco anos de atrás. sequelas. Então, como é que eu encarei isso? Como é que eu liderei, né? Como é que eu passava a confiança para os meus filhos? E tem uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, que para mim foi, eu nem sei aonde eu encontrei tanta força, foi que a primeira vez que eu fui encontrar com meus filhos, para me apresentar para os meus filhos,
Eu acordei no dia seguinte, que eu não vi eles quando nasceram, porque eles nasceram, eles foram direto para a UTI, eu só fui vê-los no dia seguinte. Nossa. E eu simplesmente no dia seguinte, Karen, eu tomei o meu banho, botei um batom vermelho, botei um colar de pérolas, botei o vestido mais lindo que eu tinha e eu fui para a UTI do Hospital São Luís me apresentar para os meus filhos. Quando eu entrei na UTI, a equipe médica, as pessoas olhavam para mim achando que eu era, sei lá, avó das crianças, que nunca que eu era mãe, porque as outras mães estavam com roupa de hospital, Pijama, né? pijama de hospital, eu estava impecável. Gente, essa é a Edna. Impecável. Cheguei na incubadora do Leonardo e disse para o Leonardo, prazer, eu sou sua mãe. E a partir de agora nós vamos ter um desafio. E eu quero dizer para você que eu tenho muito orgulho e que você vai ter meta todos os dias. A sua meta é ganhar 5 gramas. Foi a primeira coisa que meu filho escutou eu falar. A sua meta é 5 gramas, Leonardo. E amanhã nós vamos bater a meta. Falei com o Leonardo, fui falar com a Lara. Primeiro foi o Leonardo, depois eu fui a Lara. E quando eu olhei para minha filha, as primeiras palavras que eu disse para minha filha, falei, filha, você nasceu para vencer. E eu falei para ela, viva, porque eu quero que você conheça as flores do mundo. Todas as rosas do mundo eu quero te mostrar. Não sei de onde saiu aquela inspiração. Karen, a partir dali tive que liderar. Era o momento de eu liderar. E como é que eu ia assumir aquilo? Eu não queria chorar, eu poderia chorar como chorei, mas eu tinha que passar o máximo de confiança, o máximo de segurança para os meus filhos para superar aquele momento que eles estavam. E foram 2 meses de UTI com metas, e quando eles batiam as metas, eles ganhavam premiações. E era post-it amarelo na incubadora dos meus filhos. E esses post-its permaneceram durante muito tempo, né? Hoje a Lara e o Léo têm 25 anos. Hoje o Leonardo se formou em educação física, teve algumas sequelas da prematuridade, mas hoje ele encontrou o propósito de vida dele. É um filho maravilhoso. Minha filha hoje está estudando na Itália, está voltando agora em setembro. Moda, não é? Eu Moda, vi, ela eu faz moda acompanhei. e superou, está E a vencendo. formatura do Léo foi pouco, né? A formatura do Léo foi pouco tempo. Eu O último vi. post que eu fiz sobre ele, uma homenagem a ele pelo primeiro emprego, da conquista sozinha do Foi. primeiro emprego, foi importante. E assim, eu quis passar para os meus filhos nesse modelo de liderança. E da mesma forma que eu liderei meus filhos, eu também liderei a equipe que trabalhava comigo. Eu sempre botei meta para as equipes que trabalham comigo. É meta, qual é a sua meta? O que você vai fazer para chegar lá? O que você quer conquistar? Aonde você quer chegar? E aquela fala, aonde eu quero chegar, com quem e como eu quero chegar. Isso. Né? Então, quando você lidera a sua vida, você tem autonomia, você tem capacidade, você tem autoridade para poder inspirar outras pessoas a poder assumir a liderança da vida delas. Então, eu acredito muito nessa liderança inspiradora, nessa liderança que não é pelo que você fala, mas é pelo que você faz. É a tua atitude, né? E aí, nesse compromisso, é que você vai educar os seus filhos, errando e acertando, mas você vai vendo através do exemplo, dos valores que você não abre mão, é que você vai passando para os seus filhos no seu dia a dia e vai vivendo isso no mundo corporativo. Quais são os valores inegociáveis, né, que nós, como mulheres, aí no recorte da mulher, quais são os valores inegociáveis que nós, mulheres, não podemos abrir mão? Acho que eu falei muito, né, gente? Sensacional. Foi um presente ter você aqui. Eu tenho certeza que muitas vão assistir mais de uma vez esse episódio de hoje. O mundo corporativo ganhou muito com você. O mundo corporativo ganha muito com você. O mundo das mulheres é muito privilegiado por ter você à frente. Obrigada, Karen. O mundo das mães também se torna muito melhor com mães e exemplos como você. Muito obrigada. Ai, Em obrigada nome de eu. todas elas. Muito obrigada também a cada uma de vocês que assistiram esse episódio e que, de alguma maneira, são o motivo para eu ter construído esse projeto e para me encorajar a convidar, né, mulheres como a Edna a estarem aqui comigo para dividir com vocês um pouquinho do segredo delas e que fizeram elas chegarem nesse lugar que muitas de nós queremos chegar também.
Aproveito para dizer que uma das maneiras de sermos, né, e de termos sororidade é fazer com que essa mensagem e me ajudar a fazer essa mensagem chegar em muito mais mulheres. Então, por favor, compartilhem o episódio, curtam, toquem, assinem o sininho, sigam a rede social, sigam o podcast no YouTube, que eu acho que é uma das maneiras também, né, do algoritmo trabalhar a nosso favor e fazer o algoritmo trabalhar a favor de nós, mulheres, Com e certeza. especialmente nesse recorte materno, que é o recorte aqui do nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada, gente, foi um grande prazer. Eu até tô falando mais calma. Meu Deus, como a Karen é calma, gente, se vocês não têm ideia, a paz que ela passa, a harmonia interior. Ai, eu estou saindo aqui muito melhor do que eu cheguei. Que delícia, que honra, muito obrigada. Ai, obrigada, Karen, foi um prazer. Prazer.